Olá pessoal, nós estamos nessa sequência de vídeos sobre tratamento de imagens. E o tema que nós vamos falar nesse vídeo é sobre nitidez. Ao fazer uma captura de uma imagem, o foco da câmera pode não estar perfeitamente ajustado, ou ainda se a câmera estiver se mexendo, não estiver em um suporte, em um tripé, ou em uma outra superfície estática, pode resultar numa imagem desfocada. Ou até pode ser um efeito que se buscou no momento da captura da imagem, mas posteriormente se deseja reverter isso em algum grau. Isso é possível com algumas das ferramentas que nós vamos ver nesse vídeo. Mas além de tornar uma imagem mais nítida, nós podemos também desejar tornar uma imagem menos nítida, mais desfocada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Um outro tema relativo com a nitidez, que ocorre em imagens com condições de luz muito baixas e com tempo de exposição muito rápida da câmera, que a imagem fica com uma granulosidade. Pode ocorrer também com imagens que o ISO está muito alto no momento da captura da imagem. Nós podemos reduzir essa granulosidade utilizando alguns recursos no GIMP. Nessa sequência de vídeos sobre tratamento de imagem, nós temos trabalhado com essa foto. Porém, no que se refere à nitidez, ela não tem problemas, ela não apresenta questões. O máximo que nós podemos observar é que o ombro da modelo, essa parte do pescoço, está mais desfocado. Com o objetivo de ilustrar melhor, vamos usar uma outra imagem como exemplo. Vamos usar esta imagem, onde nós temos esse primeiro plano, a mureta e a mulher melhor definidas e esse fundo mais desfocado. As técnicas que nós vamos apresentar aqui, elas têm limitações. Se a imagem estiver excessivamente desfocada, nós não vamos conseguir melhorar muito a imagem nesse aspecto. Mas se for moderado, é possível melhorar a imagem. Uma das formas de melhorar a nitidez de uma imagem é utilizar o filtro Máscara de Nitidez, que nós acessamos aqui em Filtros, Melhorar, Aumentar Nitidez, Máscara de Nitidez. Mas antes de acionar esse filtro, vamos fazer a cópia da camada para trabalhar de uma maneira menos destrutiva, tendo sempre a original como backup. Agora sim, podemos ir em Filtros, Melhorar, Aumentar Nitidez, Máscara de Nitidez. Ao fazer isso, vai aparecer essa janela de diálogo, onde nós temos esses três controles, Radius, Amount, Threshold, que é o raio, quantidade e limiar. Esse filtro trabalha analisando as bordas dos elementos da imagem. Isso ele avalia pela diferença entre os valores de cor entre os pixels próximos. Aqui, por exemplo, o que define esse contorno da figura da mulher é a diferença dos valores das cores. Aqui eu tenho um valor e esse valor muda abruptamente, significa que eu tenho mais nitidez. Agora, se ele vai mudando aos poucos, quer dizer que a imagem está mais embaçada, mais desfocada, que é o caso, por exemplo, desse prédio aqui ao lado. Eu não tenho uma mudança brusca, é uma mudança gradual. A partir daí, eu posso definir aqui, amount, quantidade, a força dessa nitidez. Observe que à medida que eu vou aumentando, a imagem vai ficando mais nítida. Se eu passar de determinado ponto, a imagem começa a ficar estranha, perde a naturalidade da imagem. Em raio, eu posso definir quantos pixels de cada lado de uma borda vão ser afetados por esse efeito de tornar mais nítido. À medida que eu vou aumentando o raio, a nitidez vai aumentando, o que pode gerar uma imagem estranha nesse primeiro plano da mureta e da mulher, mas os prédios, observem, eles ficam bem mais nítidos. Podemos aqui tirar a pré-visualização, fica mais fácil de vocês perceberem. E podemos também deixar aqui dividir a tela como uma outra maneira de vocês perceberem essa diferença. Já aqui em Threshold, limiar, nós vamos definir a diferença mínima entre os valores de cor entre os pixels que vão indicar a borda onde a máscara de nitidez deve ser aplicada. Nós alteramos essa variável principalmente quando nós percebemos a criação de manchas na imagem. Quais os valores que nós podemos colocar em Radius? Se a imagem que vocês estão trabalhando tiver pouca resolução, for uma qualidade ruim, nós podemos colocar entre 1 e 2. E a quantidade entre 0,3 e 0,5, dentro mais ou menos do que está aqui. No caso dessa imagem, como ela tem uma qualidade melhor, esses valores não vão refletir muita alteração. Então, para esses casos em que a qualidade da imagem é melhor, nós podemos utilizar o raio entre 3 e 4 e a quantidade, o amount, entre 0,5 e 1.
Quando eu passo de 1, a imagem tende a ficar com resultado estranho. Claro que tudo depende de qual é o nosso objetivo. No caso aqui é fazer um melhoramento, não é causar um efeito especial na imagem. É fazer um retoque. Coloquei 4 em 1, já fica muito exagerado para essa imagem. Vou diminuir. Coloquei 3 e 0,5, aqui eu já acho que fica mais interessante. Vamos ver a pré-visualização. Agora eu acho que já fica mais interessante. Eu aumentei a nitidez, mas sem exagerar, principalmente aqui no primeiro plano. Estou satisfeito, dou OK. Vou renomear como máscara de nitidez. E vamos pensar o seguinte. Ok, neste primeiro plano, a nitidez eu melhorei e no fundo também houve uma melhora, mas seria possível aumentar mais ainda a nitidez do fundo. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, selecionando somente o fundo. Como esse fundo tem uma tonalidade relativamente uniforme, eu vou utilizar a ferramenta Seleção Contígua. Nessas configurações, o raio vou colocar 5 e limiar eu vou colocar 20. Eu foquei no contorno da mureta e da mulher. Agora, para adicionar essas outras partes que ficaram de fora, eu vou utilizar a seleção livre, novamente no modo adicionar. Vamos verificar acionando a máscara rápida. Opa, aqui nós precisamos tirar, vou vir com um pincel. Deixa eu aumentar a força e a dureza. E vou excluir esta parte da seleção. Verifiquei que aqui também ficou um pedacinho. Vou alterar para a cor branca para eu poder inserir aquele elemento na seleção. Deixa eu ver, tudo certo. Como eu posso precisar dessa seleção posteriormente, eu vou aqui em selecionar e escolher salvar para canal. Assim, na janela de encaixe canais, ela ficará disponível para eu trazê-la de volta caso eu precise. Agora vamos criar uma cópia da camada máscara de nitidez e vamos adicionar uma máscara a essa camada partindo desta seleção que foi feita. Agora eu posso até excluir a seleção, que tudo que eu fizer vai ficar restrito ao que está selecionado, que é o fundo da imagem. E o que nós vamos fazer é aplicar a máscara de nitidez somente nesse fundo. Se certifiquem que o que está selecionado é a imagem, não a máscara. E vamos em Filtro, Melhorar, Máscara de nitidez. E vamos aumentar a quantidade. Percebam que o fundo vai ficando mais definido, mas a parte da frente não está sendo alterada. Coloquei como valores em raio Radius 4 e Amount 1. Vamos perceber a diferença. Tá ok? Temos a nossa imagem tratada com diferentes níveis de nitidez de acordo com o plano. Vou renomear essa camada, vou chamar Máscara de nitidez Fundo. Vou criar um grupo, inclusive, chamado Máscara de nitidez, onde vou colocar essas duas camadas para dentro desse grupo. Vou recolher esse grupo e vou tirar a visibilidade. Vamos para a próxima técnica de melhorar a nitidez, que é utilizar a ferramenta Passa Alto. O nome é estranho, mas já vocês vão entender. Primeiramente, vou fazer a cópia da camada original e colocá-la na parte superior, na ordem das camadas. Para acessar a ferramenta Passa Alto, nós vamos em Filtros, Melhorar, Passa Altos. No processamento de som, um filtro passa alto filtra as frequências que estão acima de um determinado limiar. Já em imagens digitais, essa frequência vai se referir a mudanças bruscas de brilho ou cor nos pixels vizinhos. Como resultado dessa filtragem, o passa alto no GIMP resulta nesta imagem, que nós temos um cinza de fundo e os contornos dos elementos da imagem são ressaltados. Nós temos esses dois controles disponíveis. O primeiro é o Standard Deviation e o contraste. Ao aumentar esse primeiro controle, eu vou mudar o limiar dessa filtragem até o ponto de praticamente eu ter uma imagem como a original. Então isso não nos interessa.
Nos interessa de fato ficar com esse fundo cinza, portanto nós não vamos alterar essa primeira opção. Já em contraste, ele vai aumentar ou diminuir o destaque desse contorno dos elementos da imagem. Quais os valores que nós vamos trabalhar? Se a imagem tiver uma resolução ruim, estiver muito desfocada, muito tremida, nós podemos utilizar como desvio padrão, o Standard Deviation, de 1 a 3. Se a imagem tiver uma melhor resolução, nós podemos utilizar de 4 a 7. Portanto, como os valores estão dentro dessa faixa, eu não vou alterar nada, só vou dar o OK. Agora nós vamos trabalhar com o modo de mesclagem. Vamos em modo, onde está normal, nós vamos escolher sobrepor. Para que nós possamos comparar com a imagem original, eu vou tirar a visibilidade da camada. Percebam que houve uma melhora bem sutil na nitidez. Vou dar um zoom para vocês perceberem melhor. Ó. Os contornos ficaram melhor definidos, tá? Nós podemos utilizar outros modos de mesclagem também, como luz dura, luz forte, luz presa, luz linear. Eu vou escolher luz forte porque nós podemos diminuir e aumentar o efeito dessa nitidez mudando a opacidade da camada. Se eu deixo ela menos opaca, mais transparente, ela vai ficando menos nítida. Se eu deixo mais opaca, menos transparente, ela vai ganhando mais efeito da nitidez. Vou renomear essa camada como passa altos. Beleza, essa é uma outra maneira de trabalhar a nitidez da imagem. E para a próxima ferramenta, eu vou deixar visível o grupo máscara de nitidez, vou expandi-lo e vou fazer uma cópia desta camada aqui, máscara de nitidez fundo. Vou fazer uma cópia desta camada, vou tirá-la deste grupo e vou deixá-la no topo das camadas. Observem o seguinte, quando nós mudamos a nitidez, na hora que eu aproximar aqui, percebam que a imagem ficou um tanto quanto granulada. Eu vou aumentar o efeito de nitidez para que isso fique mais ressaltado para vocês. Vou colocar novamente em filtros, melhorar e aumentar a nitidez. Em Amount eu vou deixar com 2 e está exagerado propositalmente, para que esse efeito granulado fique mais ressaltado e nós possamos fazer o próximo passo. E o que é o nosso próximo passo? É justamente aprender como diminuir a granulosidade de uma imagem. Vou fazer mais uma cópia dessa camada que eu acabei de fazer o efeito, possível que nós precisamos para uma próxima etapa. E nesta camada nós vamos em filtro, desfocar e desfoque gaussiano seletivo. Ao contrário do desfoque gaussiano que nós já conhecemos, que eu já apresentei em outros vídeos, esse plugin, esse filtro de desfocagem gaussiana seletiva, ele não vai atuar sobre todos os pixels da imagem. Isso é interessante porque vai preservar os contrastes, os contornos da imagem. A imagem ela não fica desfocada de uma maneira que elimina os contornos da imagem. Os parâmetros de configuração, os controles são Blue Radius, que é o raio da desfocagem, onde nós podemos ficar mais intensa ou diminuir. A desfocagem vai ficar menos intensa. E em Max Delta, eu posso definir qual vai ser essa diferença máxima entre o valor do pixel e os valores dos seus pixels vizinhos. A desfocagem ela não vai ser aplicada aos pixels com valores acima desse delta, dessa diferença. Um pouquinho complicado de entender, vamos tentar visualizar. Eu vou aumentar bastante e a imagem fica mais desfocada. Se eu diminuir, a imagem fica mais próxima da imagem original, porque eu estou definindo que essa diferença entre o pixel e os seus vizinhos é 0. À medida que eu aumento aqui esse limiar, ele vai aumentando a quantidade de desfoque. Se eu aumentar o raio, esse efeito também vai aumentar. O segredo aqui é colocar um valor de modo que eu elimine o excesso do ruído, dessa granulosidade, mas não deixe a imagem extremamente chapada. Lembrando que aqui a nitidez foi bem exagerada, tá? Para que vocês entendam o uso da ferramenta. Finalizou, vou dar um OK aqui. Vamos tentar utilizar essa mesma ferramenta com os mesmos parâmetros de configuração, mas na imagem original, sem utilizar a máscara, de forma que nós possamos perceber como será aplicado na mureta e na mulher. Vou passar para cima, na ordem das camadas. E nós temos a imagem original. E vou aplicar em filtros, desfoque gaussiano seletivo. Observem que os limites da imagem ainda estão definidos, né? Não ficou como no desfoque gaussiano tradicional, que seria aqui, filtro, desfoque gaussiano, em que os limites dos elementos da imagem
vão se misturando à medida em que eu aumento a desfocagem. Vou cancelar e retornar. Desfoque seletivo, eu preservo esses limites. Mas as partes internas do objeto tendem a ficar mais chapadas, tá vendo? E às vezes criar algumas manchas estranhas, dependendo dos parâmetros que eu estabeleço. Óbvio, se eu aumentar muito o raio, a imagem passa a ficar mais desfocada, como ocorre tradicionalmente com desfoque gaussiano. Se eu diminuo o raio e o delta, os limites vão ficar mais definidos. Vou cancelar e vou apagar, porque foi só para fazer uma demonstração. Vou renomear essa camada como desfoque seletivo. Vamos ver uma outra forma de reduzir essa granulosidade. Vou fazer uma cópia dessa camada e vamos em filtros, melhorar, redução de ruído. O único parâmetro existente é força, strength, onde eu vou definir onde quanto maior o número, quanto mais eu aumento, mais eu diminuo o ruído, mais a imagem fica um tanto quanto desfocada, mas não como no desfoque gaussiano, ainda consigo preservar os contornos dos objetos. E quanto menor a força, mais ruídos vão aparecer, mais granulosidade eu terei na minha imagem. No caso dessa imagem, como é só um exemplo, vou colocar no máximo para que vocês possam perceber melhor a diferença. Vou dar um OK e observem a diferença de resultado em relação ao desfoque seletivo que nós acabamos de fazer anteriormente. Vou renomear esta camada como redução de ruído. Vou criar um grupo em camadas, vou dar o nome de granulosidade. Vou passar essas 3 camadas para dentro desse grupo. Vou recolher esse grupo, recolher também o grupo máscara de nitidez 1. E antes de passar para a próxima etapa, vamos ver o resultado dessas ferramentas que alteram a granulosidade da imagem, mas numa foto noturna. Temos essa foto na sua camada original, e nessa primeira camada que eu vou mostrar para vocês, foi aplicada a redução de ruído. Percebam que a granulosidade de fato foi reduzida em relação à imagem original. Agora eu vou mostrar para vocês o desfoque seletivo. Ele diminui um tanto mais do que ocorreu com a redução de ruído, melhorando um pouco a imagem. Eu digo um pouco porque de fato a imagem tem suas limitações, é uma imagem de baixa resolução, portanto o programa ele não faz milagres, ele consegue fazer melhoras, retoques na imagem. Voltando à nossa imagem de trabalho, para finalizar esse tópico sobre a nitidez, vamos conversar como desfocar uma imagem, o que em tese é muito simples. Mas antes disso, vamos fazer a cópia da nossa camada. Eu vou copiar a camada máscara de nitidez e vou levar para fora do grupo. Nós já vimos que para desfocar uma imagem, nós podemos utilizar a ferramenta de focagem gaussiana. Basta vir em filtros, desfocar, desfoque gaussiano. E aumentar aqui, definir o nível de desfoque. Existem outros tipos de desfoque, como desfocagem de lente, de curvatura média, enfim, são usos mais avançados que nós não vamos abranger nesse vídeo. O ponto que eu quero apresentar aqui para vocês é quando nós queremos desfocar algum elemento específico na imagem. Nós podemos fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, eu posso utilizar a ferramenta Desfoca ou Deixa Nítido, onde eu vou ter todas aquelas configurações de pincel, tamanho, proporção, ângulo, espaçamento, dureza e força, e vou clicar naquele elemento que eu quero desfocar e vou desfocando à medida que eu vou passando o pincel. Clico, seguro e vou desfocar aquele elemento. Se eu quiser aumentar a nitidez daquele elemento, eu posso segurar o Ctrl ou escolher aqui nas opções de ferramentas aguçar. Ele vai aumentar a nitidez daqueles elementos que eu estou passando o pincel por cima. Novamente, eu posso diminuir a força, eu posso aumentar a dureza do pincel e isso vai resultar no aumento da nitidez ou na diminuição. Vou fazer porque não é o nosso objetivo, eu só queria mostrar para vocês que se vocês quiserem desfocar ou aguçar, aumentar a nitidez de um elemento específico, vocês podem utilizar a ferramenta Desfoca, Deixa Nítido. Mas vamos supor que eu queira desfocar somente o fundo da imagem. Como é que eu posso fazer isso? Eu não posso somente vir aqui em Filtro, Desfoque Gaussiano, porque ele vai desfocar tudo. Vou ter que trabalhar com a seleção, selecionar aqueles elementos aqui da frente que estão no primeiro plano. Como eu já tenho essa seleção salva aqui em Canais, eu vou em Canais, clico com o botão direito aqui e coloco o canal para seleção. Só que o que ele selecionou foi, na verdade, o fundo. O que eu quero selecionar é a mulher e a mureta. Eu vou inverter a seleção, pode ser aqui, na janela de seleção, ou eu posso vir em selecionar e inverter ou digitar Ctrl I do teclado. Agora, voltando em camadas,
Com esta camada selecionada, eu vou dar o Ctrl C, copiar e Ctrl V e vou definir uma nova camada para ancorar essa seleção flutuante. Só vou tirar todas as outras camadas de visibilidade para que vocês possam enxergar. Eu tenho justamente a mulher e a mureta. Vou deixar somente essas duas camadas visíveis. Agora sim, eu posso, em tese, vocês já vão entender por que em tese, selecionar essa camada onde eu tenho o fundo. Vou utilizar a ferramenta Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Vou definir uma desfocagem. Aparentemente está ok, né? Só que eu vou aumentar bastante para vocês verem o que ocorre aqui. Tá vendo que fica estranho o entorno da mulher? Porque ele também desfocou aqueles pixels que correspondem à imagem da mulher. Então ele acabou vazando para fora. Como é que nós podemos burlar essa questão? Eu vou cancelar o desfoque gaussiano. Aqui na camada onde eu tenho a mulher e a mureta, eu vou tirar a visibilidade. E na camada abaixo, onde eu tenho a imagem como um todo, eu vou aproximar, para trabalhar melhor. E vou utilizar esta ferramenta Clonar, onde eu tenho também os parâmetros de pincel. Vou aumentar o tamanho. Vou segurar o Ctrl e eu quero copiar os elementos que estão nesta área aqui, onde está o cursor, e eu quero copiar aqui para baixo. Portanto, eu seguro o Ctrl, clico, defino esta área como uma área de referência e começo a copiar. Neste momento, eu vou redefinir a área de referência e retomo para fazer a cópia, continuar fazendo a cópia. Se certifiquem que na opção alinhamento está alinhado, ok? Finalizado, vou voltar, definindo a visibilidade da camada onde eu tenho a mulher e a mureta. E em filtros eu vou em desfocar, desfoque gaussiano e vou aumentar. Agora eu não tenho mais aquele contorno aparecendo, justamente porque eu apaguei aqueles pixels que eram equivalentes à mureta e à mulher e fiz uma cópia dos pixels que correspondem à cidade, a esse fundo da cidade. Claro que se nós aumentarmos muito vai ficar estranho, né? Vou aumentar só um pouquinho. Certo? Vou clicar em OK. Vou tirar a visibilidade da mulher e da mureta para vocês verem como ficou. Dessa forma, nós conseguimos suavizar, desfocar um elemento específico da imagem, que no caso é o fundo. Vou chamar aqui de fundo, suavizar, e nesta camada vou colocar primeiro plano. Vou criar um grupo, vou chamar de suavizar. Vou colocar essas duas camadas dentro deste grupo. Pronto, pessoal. Creio que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que foi apresentar algumas formas de trabalhar a nitidez da imagem. Primeiro, aumentando a nitidez com as ferramentas máscara de nitidez e passa alto, trabalhar a granulosidade da imagem e também como trabalhar o desfoque de elementos específicos, como suavizar elementos específicos numa imagem. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.